Mariana Camargo, diretora comercial da Tempneu Distribuidora, é a convidada notável de hoje. Ela carrega em si um dos meus próprios lemas, que é o foco na solução. Uma mulher resolutiva, uma força feminina na liderança desse mercado que é tradicionalmente masculino. Mari, obrigada, quero te agradecer. Que bom que a gente conseguiu alinhar os planetas, as agendas e te ter aqui. Muito obrigada por vir até o Notável Podcast, por aceitar o nosso convite. Foi um nome que a nossa produtora então trouxe como sendo uma referência de liderança feminina. E o que ela fala tem muita importância pra gente. Então, quando foi essa indicação da Paris, a gente falou, opa... Eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito ela por lembrar, né? Ela trabalhou um tempo conosco lá e passou algumas situações ao meu lado e vamos lá. Mari, quem é a Mari Camargo? A Mari Camargo é uma pessoa que quer abraçar o mundo com as pernas e quer ficar equilibrada, psicologicamente, mentalmente, tudo. A Mariana Camargo, ela quer resolver o problema de todo mundo e é feliz com isso. E sou feliz com isso, né? Eu acho que um pouquinho, acho que isso define um pouquinho. Gosto muito de trabalhar, gosto muito de estar em casa. Não sou mais tão de eventos sociais, assim, mas quando tem alguma coisa, estou sempre presente, principalmente a trabalho. E acho que é um pouquinho isso da Mariana. O que o trabalho significa na tua vida hoje? A gente estava falando de um ingresso em 2014 no ramo que tu tá hoje, né? O que ele significa na tua vida? Isso. Hoje, esse desafio que eu enfrentei, que eu aceitei, na verdade, eu nunca gostei da área comercial. Eu sempre fiz parte da área administrativa e foi onde eu sempre me achei, onde eu achei que seria o meu desenvolvimento profissional. Um pouco antes de sair da minha outra empresa, a minha gestora me comentou, Mari, por que tu não tenta a parte comercial, né? Surgiu algumas oportunidades, só que eu nunca me vi ali. Uhum. E nisso surgiu essa oportunidade do trabalho onde eu estou agora, que é extremamente voltado para o público masculino, né? Não tanto, mas a visão já mudou um pouco, né? Mas no ramo automotivo ele é direcionado muito para o masculino, né? Ramo de pneus? Isso, pneus, lubrificantes, linha de auto center, né? Uhum. E surgiu esse desafio e não para a área comercial, mas não direcionado direto na venda. Uhum. E aí vamos lá, né? Vamos crescer, vamos nos desenvolver lá. E aí começaram a aparecer desafios que eu realmente me interessei muito em embarcar naquilo ali. E assim, entrei para fazer uma coisa e tomei conta de outra e segui, cresci, desenvolvi com a distribuidora, que é onde eu estou hoje, né? E aí abraço distribuidor, auto center, e-commerce, boto a mão em tudo quanto é... Abraçando o mundo. Exatamente. De vez em quando eu tô lá sentada na minha mesa, muito linda e bonita, participando de uma reunião. De vez em quando eu tô lá na empilhadeira, ajudando a descarregar caixas de lubrificante. De vez em quando eu tô lá ajudando a manobrar a carreta para descarregar pneu. Então, assim, a Mariana tá em todas. Tá em todas, é onipresente. Então, assim, onde tem uma situação, eu tô sempre envolvida. E hoje esse desafio me fez uma pessoa muito feliz. O meu trabalho, eu amo muito o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. E o que eu mais gosto é saber que quando alguém precisa de alguma coisa, eles se direcionam para mim. Mário, eu tô com um problema, não sei para quem, não sei. E isso, assim, não é só do meu local ali. É das outras empresas que fazem parte do grupo, né? Tenho alguma dúvida, não sei para quem perguntar. Tu me ajuda? Então, assim, eu gosto muito de ser esse ponto de referência para as pessoas. E aí, não só no trabalho. Isso eu gosto fora dali também. Mas no trabalho foi onde eu aprendi que isso era uma coisa que me deixava muito feliz. Me deixava muito realizada, assim. Brilha o olho. Exatamente. Foi onde eu desenvolvi e cresci.
foi nesse desafio que eu peguei para ver no que ia dar. E hoje a empresa é meu outro filho, né? E me fala um pouquinho assim, quando a gente pensa em mulheres nesse ramo, né? Não costuma ser algo muito comum, até porque assim, há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, uma frase muito clichê que mulher não sabe nem trocar pneu, né? O lugar de mulher é na cozinha, né? Exato. No meu caso, a cozinha não passa nem perto. Mas o pneu, exatamente. A cozinha não é o meu lugar, literalmente. Essa vergonha eu fiz para minha família. Olha, essa daí não é para mim. Hoje, há um tempo atrás, a mulher no ramo automotivo, ela era na recepção. Ela era o financeiro, ela era o caixa. Ontem, num evento que eu fui do ramo automotivo, as 3 mulheres que tinham as 4 mulheres que tinham na minha mesa, 3 eram gestoras e uma era proprietária da empresa. Então, assim, mudou muito de um tempo para cá. E além da mulher estar tomando um lugar diferente, né, à frente desses negócios, ela está se fortalecendo. As mulheres juntas estão se fortalecendo. Tá? Então, hoje a gente tem um instituto que a gente também compartilha as informações. As mulheres estão muito unidas para crescer e desenvolver nesse ramo. E isso é uma coisa que ajuda muito, porque é muito assim, a mulher chegando nessa linha de automotivo, ela fica um pouco aquada, um pouco envergonhada, né? Que é o que acontecia comigo quando eu chegava num auto center, até no início do trabalho, quando eu tinha que chegar numa loja do nosso grupo mesmo. Ficava um pouco assim, né? Poxa, como é que o pessoal vai entender ou não? E aí, em seguida, eu já estava chegando de Ducato e ajudando a entregar pneu, recepção no cliente. Aí, depois, tu te envolve com aquilo ali. Mais confortável também com o ambiente. E tu vê que aquilo ali faz parte, sabe? E depois tu não acredita que existia esse bloqueio. Depois que tu tá inserida ali, que tu tá participando, que tu tá tão envolvida, assim, tu olha assim, eu não acredito que existia esse bloqueio. Sabe? Mas é uma coisa que hoje as mulheres estão crescendo muito juntas nessa linha, né? Que é o produto automotivo. Não só no atendimento, na venda, mas na gestão, né? Em liderança de equipes, né? Isso tá crescendo muito. Qual o desafio ou os desafios, né? Quais os desafios que tu percebe ser bem importante da gente trazer, assim, quando a gente fala de uma liderança feminina em um ramo que não é muito tradicional feminino? Como que a gente pode pensar nisso, assim, como forma de quebrar os tabus que são existentes nesse ramo? Primeira coisa que a gente tem que entender é ter conhecimento do que tu tá trabalhando, do que tu tá vendendo. Porque a partir do momento que tu tá na frente disso, a partir do momento que tu tá liderando uma equipe para isso, tu tem que mostrar que tu não tá ali porque tu é um rostinho bonito, porque tu tá de unha feita e tu é a pessoa para fazer a recepção. Perfeito. Não, tu sabe o que tu tá fazendo. Hoje, na distribuidora, as nossas vendedoras, o nosso televendas, a maior parte ela é de mulheres. E são mulheres que vieram de ramos totalmente diferentes. Não vieram de nada do automotivo. Elas desenvolveram, cresceram e evoluíram. Algumas promovidas a vendedora externa, né? Então, assim, elas realmente mostraram que elas conhecem o produto que elas vendem e que elas sabem o que elas estão fazendo. Então, acho que o conhecimento é o primeiro passo para te saber. Tu tem que ter a confiança de que aquilo vai dar certo. Mas o conhecimento no que tu tem na tua mão é o que vai garantir que as pessoas te olhem com confiança que tu realmente está ali, porque tu sabe o que tu está fazendo. Tu não está ali porque tu foi colocada ali, tu caiu de paraquedas. Perfeito. A Mari de hoje, né, 2025, olhando para trás, e a gente está falando de uma carreira consolidada há mais de 10 anos, né? Mas se tu pudesse dar uma dica para a Mari, quando a Mari começou assim, e ver essas viradas de chave ao longo da vida, né? Que foram te colocando onde tu tá hoje, num lugar que tu não imaginava, tá? Quais as dicas que tu daria para a Mari?
Primeira coisa que eu diria é: confia que tu sabe o que tu tá fazendo. Porque eu sou uma pessoa muito insegura. Sou uma pessoa que pensa assim: meu Deus, isso não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Entende? Então, primeira coisa que eu acho assim, que eu diria é: vai que o mundo é teu. Porque quando eu iniciei, além de eu não estar assim tão afinada com a área comercial, não era uma coisa que eu gostaria de desenvolver. Uhum. E hoje eu vejo o quanto eu faço parte da área comercial. Uhum. Eu gerencio a equipe de vendas, logística, operacional, mas eu realmente me insiro muito bem na área comercial. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é: confia que tu sabe muito bem o que tu vai fazer. E o que tem a área comercial que as pessoas geralmente torcem o nariz para ela? Desculpa. Imagina. Eu acho que tudo que tu tem... Porque, na verdade, nós vendemos o tempo todo, né? O tempo inteiro, né? A gente vende serviço, a gente vende o nosso serviço, a nossa pessoa. Imagem, exato. Então, assim, tudo é venda. Mas eu acho que as pessoas têm um medo de falhar. De falhar, de serem cobradas, de terem metas, de terem desafios. E tudo envolve números. E eu acho que as pessoas têm muito medo disso. Uhum. E eu acho que eu também tinha. Uhum. Sabe? Então, e depois eu descobri que, assim, que os números não fazem parte só do meu trabalho. Eu preciso fazer que toda a equipe entenda que esse número é de todos. E que a gente precisa crescer juntos. Eu acho que os números assustam. Com certeza. A minha assusta, pelo menos. Eu sou de humanas, né? Não sou de exatas. Então, eu sou jornalista, né? Então, até quando fui escolher a questão do vestibular, pensei, né? O que eu posso fazer que não me envolva matemática? Porque eu muito pensei sobre arquitetura, sobre odonto, aí tinha química, física. Eu falei, nossa, nem pensar, né? E acabei indo pro jornalismo mesmo. Eu acho que os números assustam, de fato, não só em relação às metas, mas de modo geral, assim. O público parece que ou tu tem tino pra coisa ou tu não tem tino, que tu não pode te desenvolver naquilo, né? Porque a área administrativa, o que ela é? A área administrativa, papéis, né? Organização, processos, encaminha alguma coisa, né? Então, assim, a princípio tu acha que aquilo ali não vai, apesar de que isso é muito importante, mas acho que aquilo ali não vai precisar de tanta responsabilidade. Uhum. E o que tem na tua liderança que te faz uma mulher única? Talvez a gente teria que perguntar isso para minha equipe. Não sei se eu ia gostar da resposta. Eu gosto muito de ver o meu time desenvolvendo e crescendo. Então, eu acho assim que a realização e a satisfação de ver a equipe construindo uma coisa, desenvolvendo e crescendo junto com a empresa, que hoje a gente tem vários casos de pessoas que cresceram profissionalmente ali conosco, que cresceram, conseguiram adquirir as coisas ali com fruto do trabalho dela, né, do desenvolvimento dela. Então eu acho que isso faz com que eu veja que o caminho, que o trabalho está sendo feito de maneira correta, sabe? Que eu acho que o desenvolvimento da equipe, o crescimento delas, eu acho que isso mostra que o trabalho está sendo feito de maneira correta. Uhum. Na tua opinião, assim, o que é diversidade, né? O que a mistura tanto de gênero quanto de percepções diferentes, ela pode contribuir para o crescimento de uma organização? Hoje hoje na frente da distribuidora existe uma mulher, então a gente já começa por aí. Quebrando padrões. Normais. Exatamente. Ditos normais, né? Patriarcais que a gente carrega. Há um tempo atrás, a pessoa responsável pela parte do estoque, o time do estoque era uma mulher. Então, eu estava à frente da operação e ela à frente do estoque. Uhum.
foi feito um anúncio de uma vaga de auxiliar de estoque. E a pessoa que... Teve uma pessoa... Eu fiz a publicação nas redes sociais. E tinha uma imagem de um homem com uma caixa na mão. E teve uma pessoa que respondeu... se vê que a empresa é preconceituosa a partir do momento que a postagem mostra um homem trabalhando no estoque, não uma mulher. A gente não tem esse tipo de oportunidade, ela colocou. E nesse momento eu respondi para ela, né? Não respondi como eu gostaria, mas respondi de uma maneira bem bem transparente, sabe? Que nessa empresa, na operação da empresa, a gestora era uma mulher. A responsável pelo estoque, para quem ela iria se direcionar era uma mulher. Então, que esses tabus tinham sido quebrados ali dentro. E que eu estava guardando o currículo dela. Eu estou guardando até hoje o currículo dela. Era a vontade. As pessoas falam bastante, né? A vontade era só de causar um desconforto naquilo ali. Então, assim, eu acho que hoje, não só mulher, mas eu acho que a diversidade em geral, e isso é uma das nossas marcas que nós trabalhamos, também influencia bastante. Só um minutinho, por favor. Eu acho que é uma coisa que só ajuda no crescimento, sabe? A gente, eu acho que o homem no ramo automotivo, a mulher na roupa, na estética, na beleza, eu acho que são coisas que já ficaram para trás. E hoje os profissionais se formam exatamente no que eles gostam de fazer, trabalham e seguem as carreiras no que eles gostam de fazer. E isso ajuda o desenvolvimento de todos os ramos. Então, hoje, eu como mulher no ramo automotivo, é a prova de que muita coisa mudou, né? Com certeza. E ao longo desses anos, Mari, quando tu analisa a tua liderança, assim, o que tu pode falar que tu mudou, que tu transformou, que tu evoluiu ao longo desse tempo? Principalmente gestão de pessoas. É o mais difícil, né? Nossa, é o mais difícil. Hoje o nosso time tem aproximadamente 45 pessoas, só na distribuidora. Então, assim, é muito difícil tu como empresa olhar as pessoas. A gente não consegue olhar as pessoas como números, porque são 45 pessoas, são poucas pessoas. A gente cria uma proximidade muito grande. 45 universos conectados. Exatamente. E aí, assim, a partir do momento que eu tenho alguém que trabalha comigo, eu gosto muito do time, de todos. A partir do momento que tu tem uma conexão com um colaborador, tu não consegue tratar ele como um número. E fazer gestão de pessoa, tu tem que saber exatamente onde começam onde tem os limites, onde uma coisa é pessoal, outra coisa é profissional. E a gente tem que cuidar, a gente tem que ter essa observação de que ali a gente está, hoje, onde nós estamos num horário de trabalho que requer que a gente veja tudo com os olhos da empresa. Na parte da gestão, principalmente, né? Então, assim, a gestão de pessoa, no meu ponto de vista, é o mais difícil, porque a gente não consegue agradar a todos. A partir do momento que são só 45 pessoas, né? Eu trabalho com o meu colega e o meu colega acha que ele tem a liberdade de fazer alguma coisa por, né, sei lá, um tempo de casa ou algum outro tipo de situação que aconteceu, e a partir desse momento quebra regra para todos. Afeta todo um desenvolvimento. Então, assim, agradar a todos ninguém consegue, né? Nem Cristo conseguiu. Então, assim, a gestão de pessoas para mim é o maior desafio. Mari, e na tua experiência, assim, o que diferencia uma operação comercial mediana, ruim, de uma operação comercial estratégica? De cara, sim, a palavra estratégia já tá separando o mediano do tradicional, do médio, né?
do convencional. Hoje em dia a gente tem que acompanhar a evolução de tudo. Então, assim, a gente consegue trabalhar e a gente consegue montar estratégias de negócio hoje de uma maneira muito diferente do que a gente tinha antigamente. Né? Hoje a gente tem ferramentas, a gente tem equipes, pessoas mais qualificadas, né? Hoje a gente tem, inclusive, para ajudar a área comercial, a parte de marketing que não se tinha um tempo atrás, né? E hoje é direcionado, trabalha alinhado com a parte com a parte comercial, com a parte de venda, né? Então eu acho que hoje em dia as ferramentas, as formações, equipe, time de venda, as pessoas, assim, no andar da carruagem, as pessoas é a peça fundamental, né? A gente trabalha com números, com métricas, com ferramentas, mas a gente precisa de pessoas para isso. E eu acho assim que isso ajuda no resultado, isso ajuda a definir o que é que a gente vai conseguir trabalhar, o que a gente vai conseguir evoluir, crescer. E eu acho que no fim as ferramentas auxiliam, facilitam muito, mas são as pessoas que vão fazer os resultados que a gente precisa. Como pessoa, a Mari mesmo, sem falar de toda essa questão profissional, né, que a gente traz junto, sendo quem somos, mas quando tu olha pra tua trajetória, assim, o que mais te marcou na tua vida? Mari por completo? Bom ou ruim? Os dois. Bom, vamos começar pelo ruim, então. No ruim, eu acredito que uma coisa que tem impactado muito, talvez, a Mariana num geral, foi a partida do meu pai esse ano. Porque eu e meu pai sempre fomos muito próximos. Eu sempre fui a belinha dele, como ele chamava. E o pai sempre foi muito incentivador, não que a minha mãe não seja, mas ele era sempre a pessoa que gostava muito de falar das conquistas, sabe? De valorizar assim, o que a gente fazia, assim, a família, enfim. E eu sempre fui num ritmo muito acelerado, sempre vivi num ritmo muito acelerado, principalmente nesse meu emprego. E eu sempre tive tudo ao meu alcance, dentro do meu controle. E a partir do momento que tu tem um problema de saúde que foge totalmente do teu controle, tu vê o quanto as coisas são frágeis na tua volta. E eu já tinha puxado um pouco freio de mão, um pouco antes do meu pai adoecer. Eu já tinha puxado um pouquinho freio de mão. Estava tendo mais tempo também com a família. Mas naquele momento eu vi que realmente a Mariana não era o que eu achava que ela fosse. Sabe? Aquela coisa que nada me derrubaria, nada me afetaria. Aquela fortaleza. Que qualquer coisa que eu fizesse, assim, eu tinha controle da situação, sabe? E naquele momento eu vi que aquilo ali não existia mais. Eu acho que foi o momento mais difícil, assim. Eu acho que foi esse. Te trouxe ensinamentos a partir desse... Muitos. Exatamente por essa fortaleza, sabe? Nada me abala, nada me derruba. E assim, tive momentos difíceis na minha vida, mas assim... consegui superar eles, né, do meu jeito, a minha maneira, mas superei eles. Mas naquele momento ali eu vi que aquilo ali era uma coisa que eu nunca ia conseguir ter controle. Porque até então eu tinha certeza que qualquer coisa que aparecesse na minha frente eu derrubaria. E não digo num sentido de derrubar, é realmente vencer, sabe? É superar os desafios, sabe? Sobre qualquer coisa e qualquer problema.
E qualquer problema. E a partir do momento que a gente tem, assim, um problema de saúde... Inclusive, é uma coisa que eu tenho postado de vez em quando. A partir do momento que tu tem um problema de saúde, tu vê que nada do que tu tem na tua volta faz sentido nenhum. Nenhum. E eu acho que isso foi uma coisa que fortaleceu o meu pensamento em relação a isso. Mas foi ali que eu descobri que eu não era a pessoa forte que eu achei que eu era. Mas também descobri que faz parte e tá tudo bem não ser essa pessoa forte. A vulnerabilidade também é uma força, né? Porque eu sempre me cobrei muito, sabe? Eu não podia cair. Eu não podia baixar a cabeça. E foi assim que eu superei muitas coisas que aconteceram comigo. E foi assim que eu me fortaleci. Eu me blindei, sabe? Por trás disso tem muito sofrimento. Por trás disso tem muita dor. Mas é uma coisa que eu não queria transparecer. Nem olhar para ela, né? Exatamente. Então, eu não queria que ninguém visse aquilo e eu também não queria ver aquilo. Claro. Então, eu criei realmente um bloqueio e aquilo também não era visível para mim. Uma armadura. Exatamente. Eu estava totalmente segura dentro daquilo ali que eu tinha. E a partir do momento que aconteceu isso, né, do final do ano passado para cá, eu vi que essa armadura ela é muito mais frágil do que eu sequer imaginava. Porque até então eu tinha certeza que ninguém conseguia entrar naquele meu mundo, sabe? E aí isso, bem ou mal, isso se... bagunça tudo. E amplificou, porque agora eu tenho esse medo e esse receio gigante pela minha mãe. Então, assim, esses dias até aconteceu dela, fugindo um pouquinho do assunto, aconteceu dela passar um pouco mal. E eu não consegui, porque eu sempre fui muito prática, muito lógica. E o que tem que fazer, tem que fazer. Foco, né? Na solução. Exatamente. Assim, no momento de falecimento do meu pai também, eu chorei muito no hospital. Respirei e disse, agora eu tenho que cuidar dele. Eu não posso deixar que a minha mãe tenha que resolver qualquer coisa, porque esse momento ela não pode passar por isso. Então... Tua filha é única? Eu tenho um filho que mora... Um irmão que mora fora do país. E ele não pôde vir. Então, assim, aquele momento... Era tu. A Mariana voltou e disse, bom, vamos resolver. Apesar de ter apoio total na minha volta, mas aquilo ali eu tinha que fazer. E aquilo ali eu tinha que fazer por mim, pelo meu pai, pela minha mãe. Aquilo ali era eu. Pra eles. Exatamente. E agora aconteceu essa situação assim com a minha mãe esses dias e eu vi que eu não sei como atender. Eu não sei como resolver, eu travei. Então isso me trouxe uma fragilidade muito grande, que até então a Mariana não tinha. Sabe? Então isso foi uma coisa ruim. Te faz ver a vida de uma outra forma hoje? Totalmente. Porque até então, assim, a Mariana era altamente criticada por isso, mas a Mariana era uma exímia profissional. Uma máquina de produtividade. Mas, em compensação, existia uma falha fora da empresa, né? Família e tudo mais. De um tempo para cá, um tempo atrás, eu comecei a cuidar um pouco mais de mim, comecei a cuidar um pouco mais da família, comecei a ter um pouco mais de tempo, comecei a rever prioridades e comecei a entender que existe dois lados, né? Eu não preciso viver aquilo 24 horas por dia. E tá tudo bem, e tá tudo certo. E eu ainda assim sou uma excelente profissional. Eu ainda assim... Não te diminui nada. Não. Muito pelo contrário. Exatamente. Me fez muito mais feliz. Me fez muito mais feliz, me fez muito mais bem. E eu consegui trazer isso pra minha vida. Isso é uma coisa boa. Precisei quebrar a cara, sabe? Precisei aprender algumas coisas de uma maneira muito dolorida, mas conseguir resgatar a Mariana de volta. Uma Mariana que eu não via há muito tempo, inclusive. E foi muito bom rever ela. Tirei ela de dentro da casca, né? Porque naquela blindagem dela, ela estava muito forte. Mas ela não estava completa, sabe? E aí, quando eu descobri ela de novo, foi muito bom encontrar ela.
Foi muito bom encontrar. Ela também ficou muito feliz em me ver. Era a Mariana criança? Também era uma Mariana criança, mas era uma Mariana mais leve, sabe? Era uma Mariana que conseguia seguir tudo que ela, sabe? Continuar tudo que ela tinha de uma maneira diferente, sabe? De uma maneira que ela conseguia equilibrar as coisas na vida dela. E a gente tem que ter... O tempo é curto, mas a gente tem que ter tempo para tudo. A gente tem que ter tempo pra gente, pra família. A gente tem que ter tempo pro trabalho. A gente tem que ter tempo para estudo. Corpo, alma, né? Espírito. A gente tem que cuidar do completo, né? A gente tem que fazer isso. E hoje em dia o mundo tá engolindo a gente, passando por cima da gente. E daqui a pouco tu tá junto naquilo ali como eu estava e tu não tem ideia, sabe? Tu tá dentro da roda, tu não tem um olhar de fora. Girar. Tu não tem um olhar de fora. E daqui a pouco, quando tu sai, tu olha e diz, meu Deus do céu, o que eu tava fazendo ali? O que eu estava fazendo com as pessoas à minha volta? E aí eu nem digo só família, eu digo até colega de trabalho. Perfeito, e é isso mesmo. Sabe? E o que eu estava fazendo com as pessoas à minha volta, sabe? E isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Acho que tudo na vida tem momentos. E eu acredito muito em destino, e eu acho que tudo na vida tem momento. As pessoas são predestinadas para alguma coisa, e eu acho que tudo é aprendizado, tudo é evolução, sabe? Existe um momento da Mariana assim, existe um outro momento dela e as coisas foram mudando e hoje eu vejo que tudo foi um aprendizado. Em algum momento eu poderia não ter feito algumas coisas, sabe? Em alguns momentos eu disse, nossa, como... Né, eu faria diferente. Como eu faria diferente. Mas se eu tivesse feito diferente lá, de repente hoje eu não estaria onde eu tô aqui. Então, eu acho, assim, muitos erros no passado, muitos, eu olho para trás com um arrependimento muito grande e daqui a pouco eu paro e penso, todo mundo erra. Todo mundo tem o seu momento de acordar para a vida, sabe? De acordar e ver, poxa, o que eu tô fazendo? Peraí. E é o teu processo, né? Exatamente, é o teu processo. Tu tem que passar por aquilo ali para te evoluir. E eu acho que passei por alguns processos já, mas fazem parte construíram a pessoa que eu já sou. Espero que as pessoas que estejam acompanhando a Mariana de hoje vejam que o processo fez valer a pena, né? Daqui a pouco eu acho que eu evoluí, a pessoa vai dizer, poxa, mas podia ter melhorado muito mais, né? Poxa, que faltou uma pontinha lá, por que não mexeu nisso também? Tô evoluindo, pessoal, tô evoluindo. A gente é uma constante evolução, não adianta. Vou evoluir um pouco mais. Vou melhorar. E o que tu ainda quer conquistar como pessoa e como profissional? Como pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não almejo muita coisa, sabe? E eu vejo isso com pouquinho de olhar negativo. Eu poderia ser mais ambiciosa, sabe? Mas eu não sou. Como a gente veio assim de uma família, a minha infância foi muito humilde. Então, assim, algumas coisas que eu vejo hoje, que eu já passei, algumas situações que hoje eu vivencio, a Mariana criança nunca imaginou que ia conseguir aquilo. Nunca. Aquilo ali era uma coisa totalmente fora da minha realidade. E hoje eu olho e penso que eu posso muito mais do que isso. Mas isso me deixa muito feliz, sabe? E as lembranças que eu tenho dessa infância são lembranças tão felizes. Às vezes eu falo para minha mãe e ela ainda comenta sobre isso. Ela diz, meu Deus, como é que tu tem lembrança tão boa disso? E eu disse, nossa, se tu soubesse quanto são lembranças boas de momentos tão difíceis, sabe? Que hoje eu não consigo olhar alguma coisa e dizer assim, nossa, como eu ainda quero muito isso, eu ainda quero... algumas coisas que eu tenho vontade, que eu tenho ainda sonhos, né? São coisas tão palpáveis, são coisas tão fáceis hoje, que eu enxergo hoje, que às vezes até eu penso que eu deveria ser mais ambiciosa,
Mas, assim, são coisas tão simples, uma viagem, uma coisa que eu gostaria de adquirir, sabe? Alguma coisa que eu gostaria de fazer. De repente, são tão simples. Atingíveis. Que elas são atingíveis, sabe? Então, eu não tenho nada que eu diga assim, nossa, eu ainda preciso muito fazer tal coisa. Não tenho nada assim. Eu acho que... Não que eu tenho que tudo que eu quero consigo, ou está fácil. Mas são coisas que estão... Em construção. Exatamente, em construção e estão atingíveis, estão perto da minha visão. Profissionalmente também? Profissionalmente, eu gostaria de crescer um pouco mais e desenvolver um pouco mais, mas dentro de onde eu estou. No meu ramo e no lugar que eu estou. Porque eu acho que é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que eu já tenho domínio. Isso também é um pouco de comodidade, né? Eu estou bem, sei onde eu estou e sei com o que eu estou lidando. Mas eu acho que ainda tem algumas coisas que eu preciso. E não é nem o querer também. É a necessidade de crescimento em alguns quesitos que estão na minha lista para 2026 agora. 2025 eu já dei um pequeno passo, 2026 eu vou dar um pouquinho mais, mas eu acredito que eu tô alinhada, eu tô no processo certo. O que mais te orgulha na Mari hoje? O que mais orgulha na Mari? Eu sou uma pessoa meio... Eu sou uma pessoa muito satisfeita comigo, né? Então, se eu dissesse assim que tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, que eu tenho um orgulho... Não sei se eu teria uma resposta para isso. Hoje, eu sou muito satisfeita com a filha que eu me tornei. Isso, eu sou uma pessoa muito satisfeita. Eu sou orgulhosa disso. Pensando bem, eu tenho orgulho disso. Cresci, amadureci muito e cuidei muito bem dos meus pais, eu acho. Minha mãe está escutando, vai escutar, de repente ela vai me criticar, porque ela sei que ela vai me criticar. Ela sempre me critica. Mas eu acho que eu evolui muito e eu acho que eu aprendi a cuidar muito bem. Muito bem dentro do possível dos meus pais. Eu sempre estou muito presente, né? O meu pai não está mais aqui, mas sempre estive muito presente. E agora eu olho assim, álbum de foto e o meu pai sempre gostou muito de passear. Olho os álbuns de fotos com ele e é só passeio. Só passeio para tudo quanto é lado. Então, assim, eu sempre penso assim, poxa, o pai aproveitou comigo e eu aproveitei ele também. E graças a Deus ele pôde também, meus filhos puderam aproveitar, ele pôde aproveitar os netos. Então eu acho que como filha, eu acho que eu sou uma pessoa orgulhosa de quem eu me tornei. Eu acho que sim. Quais as características que te definem hoje? A pessoa completa, profissional, pessoal. Quais as primeiras que vêm na tua mente? Eu não consigo lembrar uma palavra. Eu não sou confiante, mas eu sou determinada. Eu posso não ter certeza que eu vou conseguir fazer, mas eu pego para fazer. E eu digo, pode deixar para mim. Isso sem sombra de dúvida. É não o que interessa, te trouxe até aqui hoje? Não interessa o que seja. Me traz que eu resolvo. Não posso não saber nada daquilo, posso não entender nada daquilo, mas eu abraço e vou fazer. Vou fazer, vou resolver. E se eu não sei fazer, eu vou atrás de quem sabe fazer para me ensinar. Porque saber fazer não é tão importante quanto ter o contato de quem sabe. Perfeito. E tudo se aprende, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu acho que vai ser muito difícil alguém chegar para mim e dizer, eu preciso, Mari, eu preciso de tal coisa. Normalmente é assim, e agora voltando um pouco pro trabalho, né?
Normalmente é assim, e nas contratações eu deixo muito claro, né? Cada um tem a sua função dentro da empresa. E ninguém tem a função de resolver problemas. Isso é uma coisa que eu deixo muito clara. Ninguém aqui resolve problema. Então, qualquer problema que tu teve, tu vai parar na minha frente e vai dizer, Mari, cheguei até aqui, não sei como que eu continuo daqui. E ou eu vou te orientar, ou eu vou pegar e vou resolver o problema. Mas nenhum problema tu precisa. Porque nada mais desagradável do que ter acordado de manhã e trabalhar pensando, meu Deus do céu, lá vou eu para aquele lugar cheio de problemas que eu não sei como resolver. Então, assim, eu tento sempre deixar eles muito seguros em relação a isso, sabe? Cada um dentro da sua função, com a sua responsabilidade. E os problemas joga para mim. Joga para mim que eu resolvo. Quais as memórias que tu quer deixar para os teus liderados? Meu Deus. Primeira memória que o meu remédio está em dia. Pessoal, confie, meu remédio está em dia. Pessoal, tô medicada, tá tudo certo. Tô medicada, tá tudo certo. Receita tá ali pro próximo. Fica tranquilo. Confiem em vocês. Confiem em vocês. Eu tive um voto de confiança na outra empresa que eu trabalhava, da minha gestora. Realmente foi assim, fui para uma empresa onde eu não tinha as qualificações que precisavam. Eu mostrei o quanto eu queria, o quanto eu iria valorizar aquilo ali e realmente acreditaram em mim. Realmente cresci lá. Foi onde eu aprendi que ali eu conseguiria ser melhor do que eu estava sendo até agora. Eu estava num momento profissional que eu queria uma colocação para trabalhar e estava tudo certo. E era aquilo ali só que eu precisava. E lá eu descobri que eu era muito mais do que um número dentro da empresa. Eu podia ser muito mais do que aquela pessoa, só aquela assistente da diretoria que estava lá. E isso foi muito importante para quando eu mudei de empresa, acreditar que eu conseguiria ser mais do que só mais uma colaboradora. Então, assim, eu acho que para todo mundo que fica, todo mundo que entra, que já passou, eu acho que a pessoa tem que ser confiante, tem que acreditar que consegue e tem que ter persistência para o que quer e não focar em problemas, focar em soluções, sabe? Eu acho que isso é um diferencial e eu acho que isso é uma coisa que a pessoa deve levar para ela sempre. E é uma coisa que eu demorei muito para adquirir essa confiança e eu espero que eu continue com ela sempre. E eu acho que é uma coisa que eu indicaria para qualquer um. Se acorde da manhã, você olha no espelho e diga, vamos lá, porque esse leão do dia já está condenado. Vamos para cima. Tu sabe que eu tenho alguns lemas aqui, inclusive nem tenho falado tanto, né, desses lemas, assim, ultimamente. Acho que já incutiu na equipe, mas uma das frases que eu falo muito é o foco na solução, né, não no problema. E eu, inclusive, levo pros meus filhos, né, que existem 2 tipos de pessoas no mundo, né, 2 tipos. Uma que foca no problema e a outra que foca na solução. Quem que tu quer ser, né? A que reclama do problema ou a que soluciona, né? Pode dar uma reclamadinha, mas soluciona, exatamente, né? Então, eu também vejo dessa forma. Quando tu fala, eu me simpatizo com o jeito. Tu sabe que tem eu aprendi, assim, com o proprietário, né, do grupo da empresa que eu trabalho, que ele é uma pessoa muito ocupada, né? Tem 1 milhão de coisas na cabeça, enfim. E escutar os meus problemas faz parte da rotina dele também. Mas hoje eu chego com um problema e eu chego com no mínimo 3 soluções para ele. Perfeito. Porque se eu chegar só com um problema lá, eu vou ser mais um problema para ele. Perfeito. Então hoje eu tenho que chegar lá com um problema e já levar as sugestões. Se fizermos isso, o caminho é esse e o final é esse. Se fizermos isso, o processo vai dar aqui. Se fizermos isso, o resultado é esse aqui. Que eu, no meu ponto de vista, este caminho aqui é o melhor. O que tu me diz? Normalmente eu acerto, né? Mas normalmente eu acerto. E assim, mas isso foi uma coisa que eu aprendi. A não levar o problema, só o problema. Eu preciso, ainda mais no papel que eu estou, eu preciso saber algum caminho para resolver o problema. Então, normalmente eu já chego com
E aí, quando eu reclamo muito, ele olha pra mim e diz, Mari, se fosse fácil, qualquer um fazia, vai lá e resolve. E era um incentivo que eu precisava, entendeu? Era um incentivo que eu precisava. Volta pro corpo. Deu. Exatamente. Aquela pessoa cheia de dúvidas que sentou lá na frente, com aquele incentivo, ele disse, bom, agora eu já vou lá e agora eu vesti a camiseta de novo, voltei pro corpo e vamos lá resolver. E tudo certo. E quais as memórias que tu quer deixar pra tua família? Pra minha família, eu quero deixar... As contas servem? Também. Dívidas. Né? Então eles tudo podem quitado. ficar com isso. Não, quero deixar para os né? meus filhos Não, quero deixar essas memórias para os meus filhos, carnês e as parcelas. Não me preocupar com isso agora, eles que resolvam. Eles resolvam depois. Não, eu quero... Eu não sou uma pessoa muito... eu não sou aquela prima, aquela sobrinha que procura, que visita, mas eu sou aquela que quando precisam, quando tem algum problema, eu ajudo, eu estou sempre à disposição. E eu quero ser lembrada como também, né, nessa questão de família, também como aquela pessoa que eu posso não estar o tempo todo ali conversando, mas na hora que precisar, sabe, que chama a Mari. A Mari vai ajudar. A Mari pode não saber resolver, mas a Mari vai estar junto. A Mari vai segurar a mão, a Mari. Então, assim, eu quero sempre deixar essa memória, assim, que por mais que não pareça e que às vezes a gente não diga tanto, a gente ama e a gente quer... e a gente quer o melhor para todos, mas nem sempre a gente é uma pessoa tão, né, sensível a ponto de estar, né, na volta. Mas eu quero que eles pensem sempre que quando precisaram, eu estava lá. Isso é uma coisa que eu quero que eles lembrem sempre. Os meus filhos, eu gostaria que eles lembrassem sempre que apesar da mãe não cozinhar nada e não ser nem um pouco adepta à cozinha, todo o restante que eu pude eu fiz por eles. A nutrição veio de outros jeitos. Não, a nutrição não. A nutrição tem que vir pelo pai. A nutrição tem que vir pela teleentrega, entendeu? Trabalha para isso. A gente compra... tudo certo. A gente nutre de outro jeito. Tá tudo exatamente. certo. Pode ser comida saudável. Não precisa ser teleentrega só de lanche. Tá tudo certo. Perfeito. Mas... que tudo que eu pude, da melhor maneira possível, eu proporcionei. Talvez do meu jeito, sabe? Talvez cada um propicia, né? Ou passa o seu sentimento de uma maneira. Com o meu pai e com a minha mãe, é cuidando. Com os meus filhos, é cuidando e sendo talvez um pouco firme. Incentivando. Sabe? Incentivando. Tudo que a gente não teve, normalmente a gente projeta para os filhos, né? Então, os meus filhos, desde pequeno, não sei nadar, meus filhos foram para natação. Eu sempre quis falar inglês fluente, estou estudando hoje, não falo ainda, mas estou estudando hoje. Meus filhos sempre fizeram inglês desde pequeno. Então, assim, tudo que a gente quer, meu filho já quis mandar para o exterior. Tudo que eu quis para mim, eu estou tentando para eles, né? Nem sempre é o que eles querem. Mas é o que a gente, por não ter isso antes, não ter condições de ter isso antes, projeta neles. A gente projeta neles. E a gente acha que isso... de repente, vai ser olhado com os olhos de que, poxa, minha mãe não teve isso. E ela tá querendo que eu tenha essa oportunidade hoje. Que legal. Não, mas não. Às vezes poxa, não é assim, minha né? mãe quer me botar mais um curso. Poxa, minha mãe quer arrumar mais uma coisa para mim fazer. Né? Então, assim, o meu mais velho hoje, o Matheus, ele tá com 24 anos... o Matheus já passou pela fase da natação e do inglês. A natação, eu acredito que sim. O inglês, de repente, ele não aproveitou tanto, poderia ter aproveitado mais. A Carol, eu tô com a rédea mais curta, né? Tô tentando ver se melhora. Mas a natação deu certo, que já aprendeu a nadar. Olha aí, ó. Mais um check. Exatamente, essa deu certo. Mari, pra gente encerrar, me fala o que te faz uma mulher notável. O que me faz uma mulher notável? Primeiro, participar desse podcast, né? Coragem para vir, coragem para falar. Que honra!
Eu acho que eu fiquei muito lisonjeada, eu achei o máximo, porque é uma coisa assim que eu jamais imaginaria para mim, né? Então, eu acho que isso já me faz uma mulher notável. Eu acho que estar à frente de um negócio tão masculino e ao mesmo tempo eu ao mesmo tempo eu tentar fazer com que a vida da Mariana e as pessoas em torno da Mariana não se sintam participativos da vida, porque hoje a gente tem filho, marido, casa, trabalho, gestão de equipe, estudo. Aí, né? Aí agora a pressão 12/8, 12/6 não é mais normal agora, né? Então aí corre pra academia, vai pro remédio, né? Então assim, isso torna, eu acho que qualquer mulher notável, porque assim a gente tem que a gente tem uma balança para equilibrar que nunca fecha. O peso não fecha, sabe? Tu é cobrado muito de um lado, tu te cobra muito. Exato, quando não são os outros, somos nós. Exatamente. E aí tu olha para ti assim, poxa, como é que tu tá deixando isso acontecer? E tá tudo bem. Mas assim, tu tem que equilibrar a balança da vida como mulher, não desmerecendo homens, mas como mulher é uma coisa difícil, é uma coisa complicada, sabe? É mais pesado ser mulher. Sim, é mais pesado. E, infelizmente, doa quem doer, e esse título é nosso e às vezes eu olho e penso assim, que satisfação ter esse fardo. Que dádiva ser mulher. Que satisfação. Exato. Que orgulho. Mais uma coisa, que orgulho ter tudo isso na minha volta e não assim, talvez não dar conta de tudo, mas ver que o meu melhor e o meu esforço conseguiram dar uma equilibrada nas coisas, sabe? Eu acho que ser mulher hoje é ser notável, sabe? Independente de eu cozinhar ou não, né? Mas, enfim, todo o resto eu tento fazer da melhor maneira possível, sabe? Equilibrando o trabalho, a casa, o marido, os filhos. A conta nunca fecha, o equilíbrio nunca vem, mas a gente tá naquela balança, segue brigando lá, firme, o tempo todo. Né? Às vezes não tão firme, mas segue tentando. Exatamente. Às vezes não tão firme, mas tentando. Né? Desistir jamais. Jamais. Não nessa encarnação. Mari, muito obrigada. Foi incrível. Espero que tenha sido mais leve do que tu imaginava. Muito mais. Foi muito mais. Foi maravilhoso. E eu vou te dizer assim que eu poderia passar 3 dias aqui conversando. Só não me dá um antialérgico. Só não me dá um antialérgico que eu não durmo. Mas foi sensacional. Uma experiência magnífica. Fiquei muito feliz, Paris. Muito obrigada por lembrar de mim. Eu fiquei maravilhada. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Foi muito bom, inspiradora. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada.